Fala pessoal, beleza? Professor Isaac aqui no Pro Jovem Digital Online. Vamos mais às atividades de hoje, falar sobre uma aula empreendedorismo digital, onde a gente vai começar a criar o seu perfil profissional e descobrir esse novo mundo, né, dos profissionais na área digital, na área do empreendedorismo, né? Vou passar aqui algumas informações para vocês, vamos dar uma viajada aqui na tela, vamos dar uma posicionada em tudo e começar a trabalhar e criar realmente perfis profissionais, perfis mais que possam te trazer uma melhor vantagem em relação a um perfil comum. A gente hoje vai estar falando sobre perfis do Instagram, do Facebook, TikTok, para que você consiga realmente engajar, consiga fazer mais monetização dos seus canais, da sua forma de vendas, de tudo isso. Beleza? Vamos para a tela, a gente se vê daqui a pouco. E aí, vamos lá, pessoal, vamos criar esse perfil profissional. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai atuar nessa forma, né, do perfil profissional? A gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente está falando de perfil profissional. Perfil profissional, ele é um conceito que ele exige um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho por sua parte, principalmente na criação do seu perfil, né? O perfil profissional, ele te obriga a ter esse cuidado, porque você vai transitar informações ali que ele pode monetizar e ele pode também acabar com sua vida profissional. Por quê? Você vai chegar num ponto onde uma resposta mal dada, uma informação mal administrada pode te trazer dor de cabeça, né? E aí, para a gente ter esse primeiro ponto na nossa questão de administração, vamos falar do que é realmente um perfil profissional, né? A diferença de um perfil profissional para um perfil normal, um perfil privado, né? Aquele perfil comum que todo mundo sabe criar. A diferença do perfil profissional é justamente essa, né? A funcionalidade. O perfil pessoal, praticamente hoje, ele é feito para você ter conexões com amigo, com família, para compartilhar a sua vida pessoal. Nada, né, que interfira tanto na sua vida profissional, como a gente já escutou alguns relatos de pessoas que tiveram problemas na hora de entregar um currículo, na hora de entregar qualquer proposta de trabalho, que as pessoas andaram, as empresas principalmente, andaram vistoriando os perfis pessoais das pessoas. Já o perfil profissional, ele é focado na sua carreira, né? Ele é para o seu negócio. Ele é um perfil onde você tem que falar do seu profissionalismo, você tem que expor o profissional que está ali trabalhando, que está ali procurando emprego, que está ali procurando realmente monetizar o seu canal, engajar nesse mundo digital. Então, a escolha mesmo vai depender dos objetivos que você tem. Se você pensa em ter um perfil realmente para sua empresa, para o seu negócio, para você mesmo que trabalha como freelancer e chegar nesse ponto de precisar ter um perfil profissional, você realmente sim deve partir para as ferramentas profissionais e agora trabalhar essas ferramentas de um modo diferente. Ou, se você não tem esse perfil, não pretende trazer esse perfil para você, você pode trabalhar sim, só com as ferramentas físicas ali, mais comum que todo mundo tem, e resolver sua vida do mesmo jeito, tá? Só que, como já citei, a gente vai ter essa diferença na hora de falar do que é um profissional e do que é uma pessoa, vamos chamar assim, amadora, aquela pessoa que não vive ou não tem profissionalismo para ter um perfil profissional, beleza? Vamos lá, então vamos em frente. As principais diferenças do perfil profissional, né? O perfil profissional para o perfil pessoal. No perfil pessoal é mais mesmo o seu propósito, né? Que o propósito do perfil pessoal é conectar amigos, famílias, compartilhar ali sua rotina, falar sobre sua rotina, dos seus interesses, mostrar um pouco quem você é, né? O público principalmente são amigos e familiares e as funcionalidades da rede principalmente são básicas. O que seriam esses básicos? São sem acesso a ferramentas de métricas. Dados a gente sabe que são muito importantes para você que pretende investir no digital, para você que pretende trabalhar como empreendedor digital, você precisa de dados. Então, essas ferramentas de métricas fazem total diferença na hora de você trabalhar um perfil pessoal e um perfil profissional, tá? E o conteúdo que você vai expor no seu perfil pessoal é justamente isso. Fotos, vídeos, né? Falar sobre sua vida, falar sobre conexões com pessoas, com amigos, com parceiros. Então, essa parte do pessoal era uma coisa realmente privada.
A gente tem que entender que hoje temos que fazer bem uma certa diferença entre sua vida pessoal para sua vida pública como empresário, como empreendedor, como um profissional, né? Já o perfil profissional, não temos mais tanto de restrição, ele é um perfil muito mais amplo, onde a principal diferença já está nas métricas. A gente tem que trazer as métricas que a gente precisa usar no nosso dia a dia, saber qual é o público que anda visitando nosso perfil, saber qual é a idade desse público, como é que ele se comporta, o que ele mais gosta de usar ali, de consumir no seu produto. Então isso faz uma diferença. O propósito, promover sua carreira, promover seu empreendimento, promover seu negócio, né? A gente tem que entender que o perfil profissional ele foi voltado para trazer para você o melhor no quesito entregar uma venda, entregar um produto, entregar um serviço de qualidade. O nosso público vai ser os seguidores interessados no que a gente faz, né? E justamente buscado no seu nicho profissional. Quando a gente está falando de métricas, pessoal, quando a gente está falando de um perfil profissional, a gente está falando justamente dessa posição. Uma posição onde os dados vão influenciar diretamente no que você faz e como você atua. Imagina o cara que, por exemplo, tem uma marcenaria. Como é que ele vai começar a trabalhar para um público que tem uma oficina mecânica? Então, ele precisa saber os dados reais de quem acompanha ele, quem está visitando o perfil dele, por que estão visitando o perfil dele, para que ele consiga atingir esse público com maior facilidade, flexibilidade e com maior ação. A ação de que ele vai fazer um anúncio, vai fazer uma contrapartida ali e ele vai ter um resultado bom, beleza? Então, as funcionalidades e métricas, que é o seu desempenho, vai ser justamente a principal função criada nesse segmento. Falando nisso em métricas, a gente vai ter o quê? A quantidade de seguidores, onde estão esses seguidores, ferramentas para criação de anúncios, de promoções, tudo isso voltado já para fazer a diferença entre o seu perfil pessoal e o seu perfil profissional, beleza? E o conteúdo? Conteúdo são publicações sobre a área de trabalho e os serviços de conhecimento, é aquilo que a gente estava falando. Se você vai atuar na área de mecânica, vai atuar na área de marcenaria, vai atuar numa área assim que já tem um nicho bem especificado, você vai entender que você vai trabalhar e ele vai te trazer sempre aquele tipo de material, aquele tipo de conteúdo, aquele tipo de situação para você, às vezes, avaliar, fazer interações, parcerias, collabs, para que você deslanche o seu produto, deslanche o seu serviço nesse nicho que você está, né, atuando, que você está trabalhando. Beleza? E aí a gente vai ter aí alguns exemplos de perfis, né, que fazem diferenciação justamente daquele perfil pessoal para o perfil profissional. Em alguns casos, a gente vai citar, como por exemplo, no caso da Bianca, né, a Boca Rosa, você vê que o perfil pessoal dela, ela já traz muito mais fotos pessoais, campanhas pessoais, onde ela está atuando. Já em compensação, na empresa dela, você já vê outro tipo de anúncio, outro tipo de pessoa, outro tipo de engajamento. Por quê? São pessoas que buscam maquiagem? Sim, mas ela não usa a imagem dela. Ela divide a imagem dela com outras pessoas, outros modelos, outros parceiros, para que aquilo ali seja feito uma escala maior, atinja um maior público. Como é que você vai querer atingir um público diferente se você só está vendo uma pessoa, um tipo de mercado, um tipo de situação? A gente tem que entender que com essa diversidade de situações que a gente tem hoje, a gente tem que atuar e atuar de uma forma mais ampla. Ter esse conhecimento, ter essa métrica. Imagina você, no caso dela aí, que sabe que tem um público, né, que atende, que ela pode atender e que às vezes ela não criou um produto específico para aquele público. Ela pode começar a criar o produto, ela pode desenvolver, perguntar para o público dela se aquilo ali vai ter saída, se eles vão comprar. Isso já é uma forma de engajar. E aí ela não precisa fazer isso no perfil pessoal dela, ela vai fazer isso no perfil profissional, no perfil da empresa dela, né? Temos também como exemplo a Camila Farani. Camila Farani, uma das grandes empreendedoras desse país, né? Ela busca muito, né, empresária, investidora. Então ela é uma pessoa que tem
uma situação como empreendedora fantástica. E ela não mistura as coisas. Ela tem as empresas onde ela atua, onde ela trabalha, onde ela se expõe, mas o perfil pessoal dela realmente só tem exposição dela, foto dela, que dá mais visibilidade para ela, onde ela faz uma interação diferente com o público dela. Já nas empresas onde ela atua, né? Como citamos aqui o exemplo da G2 Capital. A G2 Capital é uma empresa da Camila, onde ela faz toda uma propaganda, faz toda uma atuação, faz toda uma visualização de métricas diferentes voltado para o público daquele nicho. Por quê? Porque é uma boutique de investimentos, quer dizer, uma empresa de investimentos onde ela busca, né, e direciona até pessoas que chegam através do perfil pessoal dela para os perfis profissionais das empresas no qual ela atua. Então, isso também é um modo de você engajar, de você levar clientes, levar pessoas e possíveis clientes para o seu perfil profissional, né? A gente tem que entender que você não pode confundir as coisas. Ter o perfil pessoal e ter o perfil profissional não exime da sua responsabilidade. Mas, claro, você pode realmente atuar e deve atuar de forma diferente na hora que você está falando do seu perfil pessoal e do seu perfil profissional, tá? Então, e quando você vai precisar usar um outro perfil? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar assim, pô, e aí, vou usar ou não usar um perfil pessoal? Por que usar esse perfil pessoal? Pessoal, o perfil pessoal é uma coisa, como o próprio nome já diz, ele é pessoal, ele é privado, ele é seu. Ali você pode entrar em situações, por exemplo, de conflitos pessoais, né, familiares. Você pode... algumas pessoas expõem isso. É pessoal, é pessoal. A gente não pode confundir. Mas a gente tem que entender também que vivemos numa sociedade onde as pessoas confundem muito isso. E aí a gente tem que definir a pessoa do empresário. O que é familiar da vida empresarial dele, como ele trata os negócios, como ele trata as pessoas. Algumas pessoas vão pensar assim, isso se mistura em algum momento da vida? Claro que se mistura. Mas a gente tem que entender que o perfil pessoal, ela não tem, por exemplo, obrigação de aceitar uma pessoa que ela tem como cliente. Se a pessoa chegou lá através da empresa dela, ela quer manter aquela pessoa como cliente dela, ela não tem obrigação de te aceitar como amigo dela no perfil pessoal. Então, a gente tem que entender que esse contato, essa proximidade, pode, dependendo da situação, atrapalhar os negócios, tá? Então, para esse tipo de situação, a gente tem que avaliar bastante, a gente tem que pensar bastante na hora de analisar, tratar os nossos clientes, trazer ele para a situação do profissional para o privado. Já em compensação, né, se você está usando, começou a trabalhar, começou a empreender, está criando ali seu produto, seu serviço, está correndo atrás de um novo nicho, de um novo segmento, você já tem que entender e construir essa presença online. Agora, construir essa presença online, de que forma, a que custo, de que maneira? A gente tem que entender que atrair cliente é diferente de atrair um amigo. Um amigo, ele é aquele cara que vai estar ali convivendo contigo, num convívio. O cliente, às vezes, ele só quer o seu serviço, o seu produto. E isso faz uma diferença na hora de você tratar também essa pessoa. Porque você não pode, por exemplo, atrasar uma resposta, ou ficar sem respondê-lo, ou até mesmo ignorar aquilo ali por um determinado X de tempo, sem uma devida resolução, tá? Então, quando a gente está falando de se tornar um profissional, você tem que entender que você também pode se tornar um influenciador. As pessoas buscaram aquilo ou por meio de uma publicação, de um anúncio que você fez, ou até mesmo através do famoso boca a boca, né? A pessoa foi lá, você já fez o serviço para um, ela te indicou para outro, e aquilo vai crescendo normalmente. Se aquilo vai acontecendo, você tem que entender que sua presença online está sendo firmada, o seu nicho está bem funcionalmente e que você pode atrair cada vez mais clientes. Então, o seu perfil, ele tem que estar sempre atualizado, ele vai ter que estar sempre falando do seu produto, do seu serviço, expondo ali a sua vida como profissional, né? E não no pessoal. Então, a gente sempre fala,
Cuidado com essa questão do profissional e do pessoal. Então, a dica que a gente sempre deixa para as pessoas é justamente isso. Pensar numa estratégia eficaz para ter interesse em ambos os perfis, mas separadamente, né? A gente tem que entender que a ocorrência desses valores e os propósitos são primordiais para você, além de ter uma boa definição, você ter cada vez mais uma alta crescente nos seus perfis, tanto profissional quanto pessoal, beleza? E aí a gente pergunta para si próprio, e como será isso? Como é que a gente caminha nesse segmento? Como é que a gente dá andamento em tudo isso? A gente dá andamento criando esses perfis profissionais. E aí vamos lá. Um perfil profissional, o que ele precisa ter, o que é que a gente precisa fazer, como é que a gente vai precisar trabalhar isso. Vamos começar devagarinho, vamos começar fazendo aqui um passo a passo, né? Esse passo a passo pode ter mudado de uma coisa para outra ali, de acordo com atualização, alguma modificação nos aplicativos em si, mas a gente vai falando sobre isso no decorrer da nossa aula. Vamos lá, vamos pensar logo no Instagram. Hoje o Instagram é a segunda rede mais acessada do mercado brasileiro, né? Tem ali mais ou menos em torno de 140 milhões de usuários do mercado brasileiro. Isso é quase 3/4 da população brasileira acessam o Instagram. Então a gente tem que, né, ter aquele perfil pessoal ou profissional e já com alguns detalhes. Vocês vão ver aí na frente, já dando uns spoilers aí da nossa aula, que a gente pode ter um perfil pessoal, transformar ele num perfil profissional ou até mesmo já criar o seu perfil profissional. Eu sempre vou indicar o seguinte, cria seu perfil profissional. É muito melhor você ter esse perfil profissional, a não ser que você já tenha realmente um perfil pessoal, que você já vem engajando há muito tempo, e aí você pode modificá-lo. Agora, se você está abrindo sua empresa, se você está abrindo o seu nicho agora, cria o seu perfil profissional, começa a trabalhar ele. É assim que você vai conseguir engajar e ter clientes suficientes para você manter o seu trabalho e manter sua vida como empreendedor no nicho que você escolheu, né? Então, como vocês estão vendo aí, ó, nesse slide, na primeira imagem, a gente tem ali o acesso ao Instagram. A gente vai colocar, claro, né, se já tiver nome, login, a senha ali e entrar. Se não, clicar no botão de criar uma nova conta. Ele vai passar para essa terceira tela, onde você cria uma senha e dessa senha você vai colocar seu nome ou o nome da sua empresa. Lembrando que é o seguinte, quando a gente coloca um nome, a gente sempre vai ter aquele caso hoje em dia por ter milhões de usuários, esse nome já está reconhecido ou já está sendo usado. Galera, não tem outra escolha a não ser buscar esse nome. Buscar quando eu falo como? Pesquisa. Você pode aproveitar esse momento e ter várias tendências de nomes que você vai usar. Agora, lembre-se, dica, tenta usar um nome que você consiga usar em todas as redes sociais, para você não ter muita modificação. A gente já teve casos de empresas onde a pessoa decidiu, por exemplo, botar número no final do nome, botar simplesmente vários underlines, traço, hífen, tudo isso termina diminuindo um pouco a sua visibilidade, porque a pessoa vai lá e vai digitar o seu nome e ela vai achar que, tipo assim, vou encontrar fácil, vou digitar aqui o nome da loja da pessoa e vou achar no Instagram. E não é bem assim. Às vezes a pessoa, por ter colocado muito uma letra ou repetido letra ou ter colocado underline, o Instagram não vai achar, não vai conseguir te passar essa informação da conta da empresa que você está procurando. Então, facilite o nome que você quer usar. Se você pensa em usar, por exemplo, Marcenaria do João, entendeu? Ou você coloca isso tudo junto, ou você consegue colocar só as suas iniciais, algo assim, mas você precisa tentar acoplar e melhorar o nome, né? Dar aquela compactada no nome, aquela enxugada no nome, para que o nome tenha uma certa facilidade de uso e também, né, que isso consiga ser replicado, o mesmo nome, para as outras redes sociais. Fica a dica, beleza? E aí, quando você conseguir o seu nome, você vai lá colocar sua data de nascimento, né? Precisa
da data de criação da pessoa que controla, de qualquer forma, esse perfil profissional, por causa de conteúdo, né? E aí você vai criar o nome do usuário, e que é justamente onde a gente estava chegando, e o seu número de celular para recuperação da senha, de qualquer problema que você venha ter na conta. Clicando aí, você vai receber o seu código de confirmação para criar a sua conta, para finalizar a sua conta. Nisso aí, sua conta vai estar criada, né? Escolheu o nome, botou seu nome lá, preencheu tudo certinho, sua conta vai estar criada. E aí vem aquela velha e boa máxima do Instagram. E aí, tá funcionando? Vai dar ok? Já posso começar a trabalhar com isso? Poder pode. Agora, o que você vai fazer para poder achar as pessoas? O próprio Instagram, ao término dessa criação dessa conta, ele faz o aceite dos termos, né? Ele pede para você adicionar uma foto no seu perfil, para você ficar mais fácil de identificar. Muitos vão usar a logo da sua empresa, corretíssimo. Pensa no perfil, pensa numa posição de como vai ficar sua logo, né? De como você determinou a criação dessa logo. E aí você pode já ali buscar os amigos, buscar os parceiros comerciais para começar a seguir, para começar a engajar a sua conta. Aí você já deu o primeiro pontapé. E aí você vai buscar mais informações para começar a criar o seu anúncio, criar a sua primeira imagem, começar a falar do seu nicho, começar a falar do seu serviço, do seu produto, para que a conta comece realmente a engajar e a trazer clientes para você, certo? E aí fica a dica quando a gente fala, beleza, criei o perfil, criei a situação, agora eu quero transformar ela numa conta profissional. E aí você está vendo nesse slide a situação de transformação da conta. Toda conta você vê que ela é criada de modo privada. Ela é uma conta, ela é uma situação privada. Você que determina o profissionalismo dela depois. E aí você vai ter várias situações, vários moldes que eles exigem para que você seja considerado que sua conta seja uma conta profissional. E aí, nesse caso, você vai lá em configurações, conta, e na conta você coloca lá, mudar para uma conta profissional. E aí, lá é onde você vai achar a sua categoria, vai achar o seu nicho, vai achar aonde você quer atuar. Como você está vendo no exemplo, a gente tem ali, ó, artista, banda, música, blogueiro, vestuário, comunidades, criador de conteúdo, educação. Tem mais alguns? Sim, vai ter vários, né, categorias para que você consiga se enquadrar dentro da conta profissional. Agora, se sua categoria não tiver aí, vai ter a categoria outros e aí você vai colocando as situações na qual sua categoria se enquadra. Beleza? Feito isso, você já tem a sua conta profissional criada e aí você pode passar para criar uma outra conta ou até mesmo você já começar a atuar dentro do Instagram com sua conta profissional. Lembrando também que o Instagram ele faz parte da Meta, como o Facebook também faz parte da Meta. Então hoje todos eles estão interligados através do Meta Business. A gente usa bastante o Meta Business, principalmente para conectar o Instagram ao Facebook e assim ter uma atuação maior. Apesar do que muita gente vem falando que não se usa mais o Facebook, tem gente que não usa, aquela coisa. Você tem que entender, na verdade, o seu cliente, o perfil da pessoa que você buscou, do seu nicho, do seu produto, do seu serviço. E aí você tem que pegar e saber se eles estão mais atuantes no Facebook, no Instagram, justamente para você ter uma maior evidência naquele lugar. Tá certo? Então, a gente já pulou aí para o slide onde a gente vai falar do Facebook, certo? Essa situação do Facebook, ela é aquela velha máxima. É melhor ter a conta do que realmente não ter ela atuando, não ter ela em funcionalidade. A gente vai ter que entender o seguinte: quando você tem várias contas, quando você tem várias situações, quando você tem vários mercados, é bom sempre estar atuando, é bom sempre estar em ação, é bom sempre estar ali buscando mais clientes, mais informação. A sua produtividade vai depender disso, a sua
qualidade de entrega vai depender disso, porque você se sente mais motivado, as pessoas estão te pesquisando, as pessoas estão querendo o seu produto. Isso, pelo menos, incentiva você a trabalhar mais, correr atrás de mais produtos e qualidades para entregar para o seu cliente, para que ele se sinta cada vez mais assim, pô, essa empresa, ela me dá a situação disso, entendeu? E aí a gente pensa, beleza, vamos atuar nessa situação, vamos atuar em outra rede social, vamos atuar para que a gente abra o leque, expanda os nossos, né, seguidores, nossos clientes, nosso produto. E aí a gente está vendo a criação já de um perfil, né, de uma rede social, da rede social do Facebook, para que você consiga também ter a atuação profissional no Facebook, através de uma fanpage, né, através de uma página pessoal profissional, ou através mesmo de um próprio perfil pessoal. Mas lembrando, você vai criar um perfil pessoal que administra um perfil profissional. Sempre vai ter um responsável atrás daquele perfil profissional, tá? Então, você vê que você tem aí na primeira página, né? Você vai adicionar, você vai entrar nas configurações do seu perfil, você vai lá em ativar o modo profissional e lá é só fazer a ativação, onde você vai ter a escolha do conteúdo para monetização e você vai começar a avançar para que ele complete todas as fases de transformar o seu perfil em pessoal para profissional. Lá no meio do caminho você vai ter a escolha do público, quer dizer, que público você pretende trabalhar? Você pretende trabalhar com sugestões do Facebook, com amigos, com um público personalizado? Qual o público que vai mais atuar para você naquele momento? Isso faz diferença? Claro que faz. Se você hoje, imagina, você tem 5 mil amigos no Facebook, num perfil pessoal, cara, você já pode começar com uma boa quantidade de clientes. Se você parar para pensar que vai engajar 1% dessa galera, já são 50 potenciais clientes, né? Então isso faz uma diferença na hora de você engajar o seu produto, na hora de você engajar o seu serviço, certo? Ele vai fazer a análise da seleção dos amigos, você vai lá, seleciona quem você já quer atuar, quem você já quer avisar, e aí você vai e finaliza a sua assinatura para fixar a sua monetização. Fez isso, você vai finalizar a sua intenção com a tela do seu perfil, concluir essa etapa do profissional e aguardar justamente ele localizar e acionar todos esses seus amigos que podem se tornar seguidores e podem se tornar seus futuros clientes, certo? Vantagens de você ter um trabalho do Facebook junto com o Instagram. Quando você está falando da meta, você tem uma junção de informações. Você tem uma quantidade maior de atuação nesse segmento. Você pode, por exemplo, fazer um story, você pode fazer um reels, você pode fazer um anúncio. E ao mesmo tempo que você coloca ele no Instagram, você também pode adicioná-lo na sua página, no seu grupo, no seu perfil do Facebook e vice-versa. Por quê? Quem controla justamente toda essa situação é o Meta Business. O Meta Business, ele é uma ferramenta onde ele, dentro da Meta, faz a ligação entre hoje o Facebook e o Instagram. Isso faz total diferença para você não ficar precisando postar tudo 2, 3 vezes no mesmo em redes sociais diferentes. Então isso te poupa tempo, te poupa trabalho e, claro, dependendo do perfil que está ali, o máximo que ainda pode acontecer é você fazer um ajuste dos seguidores que você quer atingir com aquele anúncio, com aquele perfil, com aquela situação. Beleza? É isso. Vamos, né, atuar mais aí, vamos ver o que a gente nos aguarda nesses próximos slides, porque tem muita coisa vindo aí para a gente justamente matar essas charadas por onde a gente vai continuar a nossa jornada. Claro que a gente não vai poder esquecer do TikTok, então no próximo slide, como você está vendo aí, vamos falar dele hoje, um dos queridinhos aí das redes sociais, onde mais são ativados as trends, onde
muita coisa está acontecendo no mercado. O TikTok lançou o seu TikTok Shop. Então, isso faz com que a atuação da ferramenta, né, da rede social, aumente e faz com que isso também te traga mais clientes. Agora, a pergunta é, você fez uma pesquisa? Você viu se o público, se o nicho que você está trabalhando realmente funciona no TikTok? Será que você vai ter uma boa rentabilidade lá? Então, como a gente já está falando disso, tudo sempre vai depender dessa questão a rede social está preparada para receber essa sua informação? Seu nicho é muito bem visto nessa rede social? Então, tudo isso a gente, claro, faz pesquisas antes para a gente descobrir como e quando atuar naquela rede social, naquele serviço, né? naquela estrutura. Agora, feito essa pesquisa, disse, beleza, vamos conseguir atuar. Fechou. A criação é tão simples quanto a criação de um Instagram. A gente tem que entender que o TikTok, ele é uma rede voltada para vídeos curtos. Você hoje pode colocar vídeos lá mais longos, vídeos com maior duração, mas ele exige de você uma coisa mais dinâmica. E às vezes você vende um produto onde você vai falar muito dele físico. Vamos pensar assim, uma bolsa, um sapato. Então, às vezes, você vai ter que produzir mais conteúdos que sejam dinâmicos. A gente tem que entender que o segmento de cada rede vai fazer essa diferença, tá? Então, pegando esse gancho, a gente tem que entender que quando a gente entrar para uma nova rede, nesse caso, entrar no segmento do TikTok, essa rede tem que estar ali, ou sua cabeça tem que estar voltada para essa finalidade, para essa funcionalidade dessa rede social. E aí vai fazer diferença na sua atuação. Você vai criar, como você está vendo aí na tela, uma conta simples, onde você pode usar o seu telefone e o seu e-mail para já fazer o seu cadastro, pode usar o Facebook, a conta do Google ou a conta do Twitter, para automaticamente ele já pegar os seus dados e criar a sua conta. Feito isso, ele sempre vai pedir um código ali de segurança, você vai colocar o código de segurança e aí a gente passa para o próximo segmento. Data de nascimento e aí, né, o nome que você vai querer usar na sua conta para você poder fazer a sua configuração e a sua criação da sua rede social. Criada a sua rede social, volto a falar, atuação praticamente igual a qualquer outra rede social. Diferença? TikTok trabalha muito mais com vídeo. Cara, vídeo, ele te exige um pensamento criativo, um pensamento dinâmico, muito diferente de um anúncio simples. Quando eu falo de um anúncio simples, às vezes você pode ter simplesmente a foto ali de uma bolsa, de um sapato, de uma carteira, de um capacete de obra, de uma ferramenta, para que você vende aquele produto, botar o valor, fazer uma arte bacana e postar na sua rede. No TikTok, ele te obriga a ter realmente um pensamento criativo, onde você tem que, às vezes, se você vende martelo, você até mostrar a ferramenta em ação, atuando, para a pessoa ver que tem resistência, que tem qualidade, que às vezes você está falando de um cabo emborrachado, que não vai escapar da mão. Então, a gente tem que dar atenção a esses detalhes quando a gente está falando da atuação naquela rede social. E o TikTok te cobra isso. Ele te cobra que você tenha um pensamento dinâmico para você atuar nessa rede e ter maior eficiência nas suas vendas. Beleza? E aí, a gente está vendo a configuração do perfil, como é no Instagram, para você ter o perfil para profissional. Isso aí, galera. Toda conta, praticamente, você tem que fazer essa migração de um perfil pessoal para o perfil profissional. Essa migração acontece justamente para você ter acesso às ferramentas de métricas. Eles começam a atuar diferente no seu perfil, beleza? Isso vai fazendo com que você tenha realmente mais informações, tenha mais acesso a mais dados para você poder criar suas campanhas, criar seus anúncios, criar a ação que você precisa ter para engajar, ter mais monetização e trazer mais clientes para o seu negócio. Fechou? E é isso. A gente vai hoje, e a gente vai falar sobre isso, da nossa prática. O que é que eu vou deixar para vocês, né? O que a gente precisa fazer e o que seria bacana, o que seria legal para a gente trabalhar isso. É justamente criar o seu perfil.
começar a pensar no seguinte, e aí, vou criar um perfil para mim. Eu penso em criar um perfil profissional para eu poder ter maior quantidade de clientes, ter maior resultado, né? Construir uma marca, construir minha empresa, construir minha carreira digital. E aí, o que eu faço? Primeira coisa, como a gente começou falando, vamos falar do nome da sua marca. Já fez pesquisa sobre esse nome? Já sabe como ele funciona? Já fez várias pesquisas do tipo assim, será que eu consigo lá emplacar o nome Marcenaria do João? Será que esse nome não já está sendo usado por outra empresa, por outra pessoa até, né? A gente tem que entender que o mundo hoje tem muitas pessoas. Somos, né, mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. Então, quem garante que não tem uma marcenaria já com esse nome? Outra coisa, escolhi o nome. E aí, já fiz uma pesquisa na internet para saber quantos perfis tem com esse nome? Se os perfis que estão lá funcionando estão ativos, como que as pessoas estão trabalhando esse perfil? Como é que as pessoas estão ali fazendo essa busca, fazendo essa interação? Em qual rede social eu vou ser obrigado a modificar o meu nome? Será que eu consigo usar a Marcenaria do João no Instagram, no Facebook, no TikTok ao mesmo tempo? Será que eu consigo um site? Será que eu consigo uma outra área de atuação dentro do digital com esse nome? Tudo isso você tem que pesquisar. Não adianta você ter um nome, pensar no nome, pensar na logo e não ter feito essa pesquisa. Ah, mas aí a gente vai ter muita empresa já atuando desse jeito. A gente já vai ter muita empresa com esse nome. Então, cara, vamos lá. Vamos pensar em outro nome. Vamos pensar numa nova forma de apresentar isso. Imagina você pensar num nome de uma empresa que não tem nada a ver com o seu nicho, com o seu segmento. É mais ou menos a mesma coisa. As pessoas vão chegar lá, vão entrar em conflito. A gente tem que entender que quando a gente faz essas pesquisas, a gente não está perdendo tempo. Na verdade, a gente está ganhando tempo. Ganhando tempo no seguinte pensamento e no seguinte quesito. Como é que eu vou utilizar um nome que outra pessoa pode vir futuramente e tomar o que você criou? Ah, mas aí ele não vai tomar o seu produto. Tudo bem, mas ele vai tomar o nome da sua empresa, ele vai tomar a sua marca. Ele vai tomar praticamente toda uma história que você criou nesse tempo de atuação, só porque você simplesmente não quis fazer uma pesquisa. A gente pode citar muitos exemplos que o mercado já deixou claro, né? A gente tem casos, principalmente no Brasil, aqui no segmento de nichos específicos, como, por exemplo, salão de beleza que tinha o nome Ferrari. A empresa Ferrari foi lá, processou e tirou, né? Pediu para que o salão fosse realmente retirasse o nome Ferrari, porque aquele nome ele não poderia, principalmente usando a mesma fonte da empresa italiana. Então isso complica. Quer dizer, depois de você construir uma marca, construir um nome, tá lá atuando, você ter que mudar tudo isso é complicado. A pessoa que é obrigada a fazer isso. Ah, mas aí ele foi se meter com a indústria muito grande? Não, qualquer um pode fazer isso. Imagina você ter o seu nome, né? Muitas empresas fizeram isso, e você ter, depois de muito tempo, o seu nome ligado a uma outra coisa que é fora do seu nicho de atuação. Eu já vi muitas empresas de design simplesmente virar empresas de móvel. Ah, mas aí móvel é marcenaria. A gente está falando não da criação do móvel, e sim da construção dele. Então, empresas de marcenaria usavam muito nome e não usavam o nome marcenaria antes. E as empresas de design começaram a usar isso para a criação de móveis, de vários ambientes, e nisso aí ia perdendo-se o nome com o passar do tempo, né? A gente tem que entender que hoje existem muitos homônimos, até mesmo no meio empresarial.
Esses homônimos, eles vão fazer a diferença na hora de atuar, na hora de agir, na hora de trabalhar com você. E para você, principalmente. Você tem que fazer pesquisa. Não adianta você simplesmente achar que o nome é bacana e usar. Imagina se você vai abrir uma academia e decide botar o nome da academia de Maromba. Cara, Maromba é uma gíria do meio. Maromba é um modo de você, né, fazer ali a atuação dentro da academia. Você vai marombar, vai puxar um ferro. Aquilo ali é um modo de atuação. Só que o nome Maromba, ele termina tendo muitos homônimos. Você vai ter muitas empresas que já usam desse nome para fazer o seu meio digital. Então, você usar um nome que ele já é muito usado no mercado, pode te trazer problema, pode te trazer uma série de complicações futuras. Então, faça uma pesquisa para você construir a sua marca, beleza? Fez a sua pesquisa, descobriu que vai poder usar um nome ou fazer pequenas modificações para usar esse nome na sua rede social, no seu nicho, fique à vontade. Faça, determine, coloque no papel, escreva, para quando você for criar suas redes sociais, você já está com aquele nome definido no escopo do seu trabalho, do seu projeto, para que você consiga fazer a criação das suas redes e a conexão entre elas sem muita dor de cabeça, beleza? Fica esse exercício aí para a próxima aula, a gente se vê na próxima aula também e estamos juntos, beleza? Pro Jovem Digital com você, segue a gente, assiste a gente até o final, vai a fundo nisso aí, que com certeza isso vai dar certo, beleza? Isso aí a gente conta com o apoio da Secretaria da Família e Juventude, né? O Instituto Líderes do Brasil, para trazer o Pro Jovem Digital para você, beleza? Professor Isaac dando um abraço para você e até a próxima. Valeu!